Olá, pessoal. Estamos aqui novamente dando continuidade no nosso curso de CIPA e a nossa aula de hoje é doenças ocupacionais. É uma aula importante novamente, que ela é mais técnica porque traz dos tipos de doenças que a gente tem no ambiente de trabalho, quais podem ser originadas, quais são os sinais e sintomas, o que pode causar. Então é uma aula um pouco mais técnica novamente. Então por isso que a gente traz ela com mais na íntegra e com mais imagens para vocês tomarem mais conhecimento. Vamos lá. Doenças ocupacionais são aquelas produzidas, adquiridas ou desencadeadas pelo exercício da atividade ou em função de condições especiais. As doenças ocupacionais podem ser doenças profissionais e doenças do trabalho. Sim, tem diferenças entre elas, que são quais? A doença profissional é aquela produzida desencadeada no exercício do trabalho, ou seja, é referente à atividade que ele está exercendo. Né? Isso é o artigo 20 da Lei 82/13. E o que ela caracteriza? Pela exposição do trabalhador ao agente nocivo, comuns em trabalhadores que exercem a mesma atividade. Então, é considerado doença profissional aquelas inerentes à atividade em que ele vai estar trabalhando. Ou seja, vamos citar um exemplo aqui, que é a perda auditiva decorrente à exposição a ruído em operadores de motosserra, ou ainda silicone em trabalhadores de mineração, que estão expostos ao risco da inalação do pó da sílica. Então, são exemplos de doenças profissionais, que são doenças desencadeadas, então, relativa à atividade, àquela função. Já, então, as doenças do trabalho é aquela desencadeada ou adquirida em decorrência de condições especiais, em que o trabalho em questão é realizado e como ele se relaciona diretamente. Então, também é a mesma lei que identifica essas duas diferenças e é caracterizada pela exposição do trabalhador em agentes nocivos não comuns a todos os trabalhadores que exercem a mesma atividade. Essa doença do trabalho, então, ela tem a ver com as condições de trabalho e não com a profissão. Um exemplo de doença do trabalho, a perda auditiva decorrente de exposição a ruído, vamos supor, em um local que trabalha um contabilista. Nesse caso, é considerado doença do trabalho, visto que não é comum a todos os profissionais de contabilidade que exercem essas atividades expostos a elevados níveis de ruídos, ou seja, tem relação com o trabalho, mas não tem relação direta com a atividade que o trabalhador desenvolve no exemplo que a gente está colocando, a contabilidade. Nessa questão, então, é referente à exposição, à condição do trabalho que esse colaborador ele está exposto, e não a função generalizada. Principais doenças que a gente tem no trabalho. Vamos lá, a gente vai ver várias doenças que a gente considera as principais, então. Dorvalgias, que são hérnia de disco, problema de coluna. Transtorno das articulações. Quais são as principais causas? Levantamentos repetitivos e força com uso do tronco, levantamento e transporte de peso, posturas inadequadas, obesidade e sedentarismo, fatores não necessariamente ocupacionais, porém muito significativos. Então, a gente consegue ver que o movimento repetitivo ou força em um ponto, levantamento e transporte manual, postura inadequada e obesidade e sedentarismo, sim, possuem uma grande influência sobre essas doenças que a gente relacionou acima. A prevenção, então, para essas doenças é o quê? Adequação do mobiliário e equipamentos, fracionamento das cargas, do número de repetições, redução da velocidade da execução das tarefas, pausa, exercícios preparatórios e compensatórios, programa de incentivo à educação alimentar e à prática regular de atividades físicas. Então, este último se referindo à obesidade e ao sedentarismo, no caso, que pode causar
os transtornos, principalmente nas articulações, devido ao excesso do peso, a carga ser muito maior, então acaba causando ali as doenças nas articulações. Principais doenças ainda, transtornos mentais. A gente tem a depressão, que muitos estudiosos consideram o mal do século, ansiedade, estresse. Então, são doenças que a gente tem como os transtornos mentais. É quando provocado por fatores organizacionais, a empresa pode pressionar, então, psicologicamente seus funcionários, aumentando o ritmo de trabalho, eliminando pausas e repousos, diminuindo o número de funcionários e restringindo o uso, inclusive, de sanitários. Então, quando a demanda ela é alta, acaba causando esses transtornos ao colaborador. Quais são as principais causas, então? Alta demanda, imprecisão quanto a expectativas. Então, muitas vezes a empresa tem uma alta demanda, ela impõe que o funcionário precisa alcançar aquela determinada meta, que muitas vezes as metas inalcançáveis. O funcionário não que ele é proibido de ir ao banheiro, fazer uso dos sanitários, porém, como ele tem aquela meta a ser alcançada, ele com medo acaba restringindo o uso do banheiro. Então, acaba causando ansiedade, estresse, entre outros problemas, né? O trabalho expressamente monótono, quando ele é monótono, ele também pode causar o estresse. Percepção de trabalho sem importância. Muitas vezes as pessoas são colocadas e elas não sabem para que aquilo serve, ou muitas vezes sabe e para ela aquilo não é relevante, não é importante. Violência no trabalho, quando se tem um caso de violência, de pressão, ou mesmo de supervisores ou de colegas. Situações momentâneas e súbitas de alto nível de estresse, também pode ocasionar, então, os transtornos mentais. Testemunha constante de sofrimento humano de terceiro, profissionais de saúde e assistência social, então, são os mais afetados nesses casos, que trabalham, então, com pessoas que sofrem constantemente, né? Como no caso, assistente social, que faz acompanhamento com o pessoal em casa, com mulheres, crianças. Então, acaba sendo pessoas possibilitadas, aumentando a chance de ter essas doenças mentais. Então, como que eu consigo prevenir essas doenças? Definição de metas adequadas, metas que os colaboradores consigam alcançar, boas relações interpessoais, isso não só vai da parte do líder ou do supervisor, e sim também do próprio colaborador ou da pessoa que está trabalhando, melhora da comunicação, reconhecimento do valor do trabalho realizado. Então, outro fator muito importante, até vai se fazer com que ela se sinta importante, essa pessoa, esse colaborador, né? Programas de prevenção da violência nas atividades com riscos elevados de assaltos, envolvimento ou repressão de atos violentos. Então, fazer uma campanha de prevenção nesse sentido. Programa de apoio e acompanhamento de profissionais vítimas de violência no trabalho ou submetidas a situações de estresse agudo de alta intensidade. Acompanha de profissionais, geralmente com psicólogos, e de profissionais que lidam constantemente com o sofrimento humano de terceiros. Então, tem profissionais que fazem o acompanhamento dessas pessoas que estão diretamente envolvidas nesses casos. Ainda como as principais doenças, a gente tem varizes nos membros inferiores. Outro problema que afeta muitas pessoas, principalmente as mulheres, quais são as principais causas? O trabalho em pé ou sentado, com pouca movimentação. Se a pessoa fica em pé demais, pode causar, não é intercalado o tempo de ficar em pé ou o tempo de ficar sentado, então acaba causando essa pouca movimentação, causando as varizes, então aquelas veinhas que muitas pessoas conhecem,
Obesidade e sedentarismo, fatores não necessariamente ocupacionais novamente, né? Tem a ver com a qualidade de vida na maioria das vezes. De que forma que pode se prevenir? Análise ergonômica das tarefas para adequação do mobiliário e equipamento, permitindo a alternância de postura e mobilidade de posto de trabalho. Nesse caso aqui, quando se traz a NR17, trazendo a análise ergonômica no setor de trabalho, eles conseguem indicar, na maioria das vezes, cadeiras, não dá para sentar, mas aquelas que ficam semi-sentadas, que consegue descansar então as pernas. Então, nesse caso, principalmente para pessoas que andam muito ou que ficam muito tempo em pé e que em algum determinado tempo da função dela, no processo de trabalho dela, ela poderia muito bem sim se descansar as pernas, então, ficando na posição semi-sentada, né? Com aqueles bancos, banquetas que é conhecido. Então, daria para se fazer nessa situação. E exercícios preparatórios e compensatórios, além de ginástica laboral, né? Ter pausas para estar fazendo, então, um alongamento ou uma movimentação nas pessoas que trabalham, então, na posição sentada. Além disso, programas de incentivos à educação alimentar e a prática regular de atividade física de intensidade moderada, que é a mesma situação anterior. Por quê? Porque a gente tem obesidade e sedentarismo novamente causadoras, então, que pode causar membros inferiores nas varizes. Transtornos auditivos, principalmente perda auditiva. Principais causas: exposição a ruídos. E aqui, novamente, a gente menciona, a maioria das vezes acaba causando essa perda auditiva no ambiente de trabalho, exposição de ruído por ficar ali 8, 9 horas em exposição a ruídos excessivos. Esses ruídos muitas vezes são intermitentes ou não, ou de alto impacto, acaba causando a perda auditiva. Porém, ainda se tem muitos casos hoje da perda auditiva por alto som em casa, por o alto som em carros, né? Entre outros fatores de acidentes que pode ter a perda auditiva. Mas no ambiente de trabalho, então, voltando às doenças ocupacionais, pode-se fazer o quê? Prevenção na proteção coletiva com isolamento das fontes de ruído, medida mais importante, porque eu preciso prevenir sempre o controle coletivo. Nesse caso, equipamento de proteção coletiva, obrigando assim todos os colaboradores a usar. Se eu faço um enclausuramento, um isolamento das fontes de ruído, eu faço com que todos os colaboradores usufruem desse benefício, desse equipamento. Todos os colaboradores vão estar trabalhando sem atrapalhar e o período integral de trabalho. Então, uma fonte muito valiosa. Não tendo condições de ser implementada a proteção coletiva, ou se ela não é o suficiente, então bota-se o uso do protetor auricular, que é a medida complementar. Não deve ser a única proteção. Se a minha proteção coletiva, então, não for adequada, eu devo fornecer o protetor auditivo se o meu ruído no ambiente de trabalho ultrapasse o limite de tolerância que está lá na nossa NR15. Então, se passou e a minha medida de proteção coletiva não amenizou, eu tenho que fornecer o protetor auditivo para atenuar os riscos de ruído no setor de trabalho. Principais doenças ainda, LER e DOR. Então, a LER e a DOR, lesão por esforço repetitivo e distúrbios osteomuscular relacionados ao trabalho. Então, todas aquelas tendinites, bursites e assim vai, amidalites, todas as ites são relacionadas a algumas inflamações. Cada uma delas tem um local do corpo separado, né, próprio. Então, por isso que são nomes diferentes, mas se trata algum tipo de inflamação. Então, as principais causas da LER e da DOR: posturas,
Muitas vezes, por estar com o ambiente de trabalho, o material de trabalho, a cadeira, a mesa, enfim, o local de trabalho ou a máquina inadequada, então essa postura ela é inadequada devido à ferramenta de trabalho não estar de acordo com o fisiotipo do colaborador. Isso causa uma lera, uma dor, se a bancada for menor ou se a bancada for maior, né? Que essa é uma dificuldade, principalmente nas empresas onde tem turnos. Geralmente, os colaboradores são de tamanhos diferentes, nem todo colaborador tem o mesmo tamanho. Algumas empresas conseguem, com isso, colocar banquetas, fazer apoios para aumentar ou baixar, ou o colaborador ou a máquina, né? Vamos citar aqui na máquina de costura. Dá para fazer, então, botar uma elevação para aumentar ela ou diminuir, ou na própria cadeira, aumentar ou abaixar para que o colaborador ele fica na posição adequada, não causando nenhum problema no corpo. Muitas vezes pode acontecer do imobiliário estar inadequado, como eu estou citando. Em outros casos também, tem a questão do próprio colaborador estar com a postura inadequada. Ele não sabe que aquela postura é inadequada. Acaba, então, não se corrigindo, não trabalhando da forma correta como se deve trabalhar. Levantamento e transporte de pesos. Outro problema. Então, por quê? Muitas vezes a gente tem um levantamento que ele é acima do permitido pela norma, ou a pessoa ela é muito leve, né? Ela é magra e tem que fazer um peso excessivo, fazer o levantamento de peso acima do permitido, ou o transporte de peso ele acaba sendo excessivo. No caso aqui, a gente pode citar como pisos irregulares, buracos no piso, a gente pode citar ou a carga que está sendo transportada, como os pallets ou as paleteiras, né, que é considerado ser excessivo do permitido. Então, tem vários problemas que pode causar a LER e a DORT. Então, são pontos também que a CIPA consegue identificar no setor de trabalho. Foi no local de trabalho, verificou, é a postura ou é o funcionário? Quanto ao levantamento e transporte manual, ele consegue, aquele peso está sendo permitido para o biotipo dele? O transporte de peso, a paleteira, o peso, a caixa ou o que for sendo transportado, está sendo dentro dos limites? Como está o piso da organização? Ele é regular? Ele é liso? Não tem problema de parar a minha paleteira? Agora vamos lá, quanto à jornada de trabalho? Ela está sendo respeitada ou ela é prolongada? Se ela é prolongada, também pode causar LER e DOR, porque acaba sendo cansaço muito longo. Então, ajuda nessas doenças. Monotonia e repetitividade, ambas são aliadas, né? A monotonia dá, mas a repetitividade muito mais, né? Citar aqui uma costureira que faz um processo de trabalho às 8 horas. Imaginem vocês com uma costureira ali fazendo uma bainha e fazendo, sei lá, de 1.000, 3.000 camisas a manhã inteira naquele mesmo processo. Então, as mãos acabam indo automáticas. Então, a repetitividade é aliada nisso também. Procedimentos rígidos de trabalho. Quando o procedimento ele acaba sendo muito rígido, as pessoas acabam trabalhando rígidas, acabam sim causando essas doenças. E ausências de pausas em tarefas que exigem descanso periódico. Principalmente, a gente tem nas nossas normas, cada uma das tarefas, quando ela tem um esforço físico intenso, então precisa ter pausas entre um período e outro. Então, quando não se tem, auxilia a ter a LER e a DOR. O que a gente pode fazer, então, de prevenção? Adequação do mobiliário, redução da necessidade do número de repetições, pausas em exercícios preparatórios e compensatórios para estar amenizando as causas acima.
definição de metas adequadas, boa relação interpessoal, clareza sobre o que é esperado a cada profissional. Programas de incentivo à prática regular de atividade física e ingestão frequente de líquidos. Então, são pontos que a gente consegue tratar para minimizar ou prevenir essas doenças. Como a gente viu, essas doenças do trabalho provocada pelo uso inadequado ou excessivo de repetitividade, de postura inadequada, dos sistemas que agrupam vasos sanguíneos, tecidos, articulações, ossos, nervos, músculos e ligamentos e tendões. É considerado questão de saúde pública mundial por acometer indistintamente trabalhadores de diversas áreas. Então, como a gente trouxe acima, ou é por postura inadequada, excesso de carga, sem repouso, então acaba sendo um problema mundial, justamente porque afeta todas as áreas do trabalho, né? Então, seja ele nas pernas, na coluna, onde tem os sistemas acima, pode se causar então a LER e a DOR. Vamos falar um pouquinho sobre a ergonomia, porque se eu tenho um imobiliário inadequado, o que é um imobiliário adequado? Qual é a norma que traz esse assunto? A ergonomia traz lá na nossa NR17, é a ciência que estuda a adaptação do posto de trabalho ao homem, bem como a forma das ferramentas de acordo com sua função. Pessoal, vocês já se perguntaram por que o formato das talheres são desse jeito? Formato justamente para ela conseguir, da melhor forma possível, a gente conseguir comer, né? Tirar os alimentos das colheres. Da mesma forma, escova de dente, posicionamento dos pedais dos carros, a altura do lavatório, aí entra a superfície de trabalho, enfim, tudo o que relaciona o estudo da adaptação do posto de trabalho ao homem. Então, esse estudo que adequa a melhor forma possível é considerado, então, como ergonomia, que busca segurança, qualidade, conforto, custo e, principalmente, a produtividade que vem aliada quando se tem um funcionário satisfeito e sem dor. Quanto à LER e a DOR, aqui ela é subdividida em grupos. Então, é uma partezinha mais técnica, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ela é bem importante. Como a gente tem muitos casos no nosso ambiente de trabalho, vocês vão perceber, pessoal, que alguns grupos, vocês ouvindo a gente tratando aqui, vocês vão dizer, eu já passei por isso, ou o meu colega de trabalho já passou, a minha mãe, meu pai, enfim, se não trata o grupo 1, 2, 3 e assim vai aumentando o grupo e vai cada vez sendo mais difícil ser tratado. Então, é importante que vocês conheçam esses grupos e tomem ciência e, claro, façam as medidas de prevenção antes que se agrave. Vamos lá, então? Grupo 1, transtornos funcionais leves. Os sintomas da dor é pouca intensidade e intermitente e não prejudica a função das extremidades superiores. O trabalhador não tem dificuldades superiores nas tarefas desenvolvidas no dia a dia. Então, a dor ela pode ser pouca e intermitente, mas acaba causando naquele ponto fixo. Grupo 2, os transtornos funcionais moderados. Os incômodos como a diminuição da força, dor, adormecimento, entre outros, são importantes, porém não são graves. A função da extremidade superior continua sendo satisfatória. Evidencia anomalia verdadeira, porém não grave. Moderada e limitada dos movimentos articulares. Dor, a mobilização, desvio dos eixos ósseos, transtornos circulares e a capacidade de esforço continua por um período limitado. Então, percebam que já aumenta a dor, a dormência, entre outros itens aqui. Então, já aumenta o grau. No grupo 3, a gente tem transtornos funcionais médios, já aumentou. São definidos os sintomas de dor, diminuição da força muscular, incômodo e incapacidade devido à perda da massa muscular, deformação. Então, aqui tem um caso bem legal de se trazer, que é aquela questão de quando se faz uma cirurgia ou se tem uma fratura em um dos membros, que dá para se perceber que a massa muscular ela acaba se perdendo, porque devido à dor
não se faz o movimento, não fazendo o movimento eu tenho perda da massa muscular. Então, se eu tenho um transtorno funcional que já está me causando a perda da massa muscular, percebam que já é grave essa situação. E limitações da mobilidade articular. O trabalhador pode efetuar esforços de média intensidade, diminuindo o ritmo de trabalho e os movimentos repetitivos. No grupo 4, os transtornos funcionais são importantes já. Os transtornos funcionais diminuirão a força, dor espontânea, alterações sensitivas de fraqueza, cansaço e perda da sensibilidade. É grave e permanente para os movimentos das extremidades superiores, com as mãos. Os exames diagnósticos mostram graves anomalias, intensa rigidez de uma ou de várias articulações, como o ombro, cotovelo, clavícula, ocorrendo assim as atrofias e com restrições para desenvolver suas tarefas diárias. Então, muitas vezes, nesse caso, a pessoa já não consegue mais desenvolver as suas habilidades ou as suas funções no dia a dia. O grupo 5, então, já é transtornos funcionais graves, onde o trabalhador apresenta múltiplas limitações articulares, sinais inflamatórios, perda de força, levando à cirurgia por processo inflamatório, e a capacidade de esforço está totalmente diminuída. Porém, devido à sua autonomia reduzida, precisa de ajuda de um ou de outro para realizar determinadas atividades. Então, já não conseguem mais desenvolver definitivamente as atividades que desenvolvia. Então, essas listas de doença osteomuscular de tecido são relacionadas ao trabalho de acordo com a portaria 1339 de 99. Então, se alguém tiver algum interesse, se quiser buscar saber mais sobre isso, que é interessante, busquem lá nessa lista então. A questão de Ler e Dor, a gente tem maiores tendências em digitadores por realizarem os momentos repetitivos e muitas vezes o ambiente de trabalho ou a ferramenta de trabalho, né, não estar adequado para ficar tanto tempo ali naquele mesmo local parado e digitando, fazendo só alguns movimentos. Então, por isso que é com maior incidência entre essas pessoas. Atendentes de telemarketing, justamente porque agora a gente já tem aqueles fones onde fica apoiado na cabeça, que antigamente ficava apoiado no ombro, mas ainda a gente tem um número muito grande nessas funções. Operadores de máquinas em geral, metalúrgicos, empacotadores, separadores de correspondência, caixas de banco e supermercado, justamente por fazer movimentos repetitivos. No sexo feminino, a incidência é muito maior. 77% da população brasileira acometida por Ler e Dor é de mulheres. Então, nesse grupo de mulheres, nessa questão aqui, as mulheres são sim as mais afetadas devido à dupla jornada de trabalho que elas têm. A jornada do trabalho, que ela é registrada, e a jornada de trabalho em casa, então. Como identificar se a pessoa está com Ler e Dor, né? Quais são os sintomas comuns, gerais? Dores, sensação de formigamento, dormência e fadiga muscular. Quando ela começa com muitas dores no mesmo local, né, pessoal, principalmente nas articulações, como está mostrando aqui no slide, sensação de formigamento, já está com dificuldade, fica esticando os dedos, sinais de dormência e fadiga muscular, ela pode estar desencadeando uma dessas doenças. Então, como a gente trouxe antes, aqui tem nessa ilustração 2 modelos. Olha o errado, então, nos pontos as costas não estão apoiando, os pés sem apoio, o joelho, cotovelo, punho, tudo sem apoio. Sem contar aqui o monitor, que ele está abaixo da visão. Já aqui no outro desenho, o apoio para os pés, apoio para cotovelo, costas, punho, e o visor tá o ângulo aqui de 90 graus, que está de acordo com a nossa ergonomia, então. Aqui, novamente, só traz alguns detalhes, mas também igual o anterior, né? A cabeça, ombros relaxados, as mãos, né? Olhar para frente, então, tudo de acordo. E o material de referência bem posicionado, então, que ele consegue trabalhar sem se esticar o tempo inteiro. Aqui a gente trouxe uns casos
E vocês vão observar só para a gente ter noção, para vocês cipeiros que estão fazendo o curso agora, para vocês olharem para o ambiente de trabalho de vocês. Então, aparentemente, se você olha para esse senhor trabalhando, nada de errado, né? Certo? Ele tá correto, desenvolvendo a função normal do dia a dia. Mas olha só, observem o cotovelo, está acima da linha do ombro. A articulação do punho esquerdo está em desvio radial e o dedo polegar está totalmente abduzido, enquanto faz pressão sobre a madeira. Vocês percebem? Olha o dedo, os dedos. Então, isso é uma força muito excessiva num ponto só. Essa postura pode resultar numa doença chamada doença de tendinite, inflamação nos dois tendões que ocorrem numa única bainha sinovial, que no caso é o dedo polegar. Doenças ocupacionais ainda. Aqui já, com a aula que a gente teve hoje, já dá para se ter uma noção, né? A bancada, ela está abaixo, né? A bancada para estanhar os contatos eletrônicos. O operador flexiona toda a coluna para obter o alcance dos contatos, pois a bancada é muito baixa. Observe que a estatura do operário é bem alta, então deveria a bancada estar bem acima para ele conseguir ficar na posição correta. Outro caso, tá de óculos de proteção, a princípio tá certinho, né? A banqueta desta vez é estofada, ok, de acordo, mas o eletricista não usa. Por quê? Porque não dá. Não há espaço para as pernas quando se senta de frente à bobina. Trabalho constante em pé. Os cavaletes usados para se apoiar a bobina não têm regulagem de altura. Deveria ter essa regulagem, né? E o eletricista se abaixa para ver o que está fazendo e alcançar os contatos a serem refeitos. Então, por isso que não está ergonomicamente correto, podendo, se ele fica ali muitas horas nesta posição, causar uma ler ou DORP. Aqui tem um modelinho que vocês conseguem ver que é o ideal. Alcance do motor relaciona-se a tudo aquilo que precisamos alcançar com as mãos ou com os pés. Alavanca, botões, chaves, objetos, peças, pedais, etc. Já o alcance visual que se precisa ter relaciona-se a tudo que devemos ver e que conseguimos interpretar. Os visores, mostradores, telas, teclados, painéis, trajetores e etc. Então, percebam que fica um ângulo, então, de 160 graus, que ele consegue verificar as dimensões necessárias para ter um trabalho seguro, então. O alcance do motor e o alcance visual, então, está trabalhando ali de forma correta. As doenças ocupacionais, então. DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Então, vem da postura inadequada, fatores relacionados à natureza da tarefa, físico, mental ou ambos, força excessiva aplicada numa região do corpo, repetitividade, fazer uma só coisa e muitas vezes, e compressão de tecidos num ponto do corpo. A postura inadequada. A postura adequada com ângulo limite, diversas situações de trabalho implicam em posturas inadequadas, com desequilíbrio do corpo ou de uma parte do corpo, principalmente nas articulações. Toda articulação tem o que chamamos de ângulo neutro, ângulo de conforto e ângulo limite. Então, se em determinada função esse ângulo ele seja de desconforto, ele passa do ângulo limite, acaba tendo grande chance de causar, então, uma doença ocupacional. Força excessiva aplicada numa região do corpo, como a gente viu lá, o cara fazendo a força, o trabalhador fazendo a força sobre os dedos, né? Então, para piorar, se a mão estiver aplicando força sobre uma ferramenta, por exemplo, ou no torção de roupas, além de estrangulamento dos tendões, estaremos realizando muita força, o que aumenta muito o consumo de oxigênio dos tecidos da região e também pressiona tendões e nervos contra. Repetitividade. Fazer uma só coisa muitas vezes, além das posturas inadequadas, temos um agravante. Fazer isto durante muitas horas e muitas vezes. Claro, que se os nervos, tendões e músculos ficarem pressionados e estrangulados por horas a fio. Pelo fato da pessoa fazer só uma coisa o dia todo, o problema será agravado.
Compressão de tecidos num ponto de corpo. O exemplo da chave de fenda é muito comum e ele é muito bom, pois a palma da mão terá os tecidos, tendões, músculos e nervos da região onde o cabo da ferramenta fica pressionando e esmagando, sem circulação sanguínea. Então, como combater a LER e a DOR? Análise ergonômica. Essa análise ergonômica, a maioria das empresas precisa se ter. Ela está lá na nossa NR17, então vem um pessoal especializado realizando a análise. Lógico, de nada adianta, como tudo que eu falo aqui nesse curso, fazer análise, conseguir identificar o problema e não resolver. Então, tem que também tomar as ações necessárias. Outra ação, ginástica laboral, exercícios de relaxamento muscular, auxiliem muito na diminuição. Práticas esportivas, muitas vezes as pessoas podem fazer em casa e a empresa pode incentivar essas práticas. Atenção a posturas de trabalho e de repouso, então de que forma que ela está trabalhando, ter essa atenção, fazer essa inspeção no local de trabalho para ver como esse colaborador está trabalhando, se ele está trabalhando de forma correta, com a postura correta, e fazer campanhas de prevenção quanto ao repouso em casa, também para se ter atenção nessas situações. Acompanhamento com médico anual, né, que a gente trata lá na nossa NR7, que traz o programa de controle médico, né, de saúde ocupacional, que tem os exames periódicos. Acompanhamento médico anual, né, treinamento de gestores para serem orientadores do procedimento seguro, principalmente nos setores de trabalho, ter esse treinamento com os supervisores, ou mesmo nos locais de trabalho com os próprios colaboradores, tendo aqueles funcionários vigias, aqueles funcionários fiscais, onde acabam corrigindo, orientando procedimento seguro nas posturas dos colaboradores. Análise ergonômica do posto de trabalho. Existem dois tipos de abordagem para a realização da análise ergonômica. A tradicional, baseada no estudo dos movimentos corporais do ser humano, necessárias para executar uma tarefa e o tempo gasto em cada uma desses movimentos. E a abordagem ergonômica, que baseada no trabalho realizado por uma pessoa em uma situação em que a pessoa, as máquinas, os equipamentos e ferramentas são tratados como um conjunto no qual cada parte contribui para uma perfeita integração. Então, tem esses dois modelos que traz, então, as análises. Após a realização do diagnóstico, com precisão e técnica, elabore seu laudo ergonômico, gerado com base na análise ergonômica e no diagnóstico ergonômico. O laudo basicamente deve conter estudo detalhado dos processos utilizados no desenvolvimento das atividades, avaliações qualitativa e quantitativa dos riscos ergonômicos, avaliação do mobiliário e dos equipamentos frente às atividades, hora vezes homem vezes trabalho, aferição e análise das condições ambientais dos locais de trabalho, aferição e análise do psicobiofísico do operador, recomendações técnicas para melhora das condições de trabalho, implantação de medidas de controle, treinamento e cursos sobre ergonomia, indicações de ginástica e exercícios laborais. Laudo ergonômico, pessoal, precisa ser feito por pessoal especializado na área. Vocês que fazem parte da CIPA, então, conseguem contribuir de que forma? Fazendo análise, sim, fazendo análise no setor de trabalho, fazendo a inspeção de segurança, analisando o risco existente nos setores, observando se o mobiliário ele está de acordo com o biotipo do funcionário, se a estatura do funcionário ela está de acordo com a máquina dele, se precisa fazer alguma coisa, se conseguem ajustar o maquinário. Então, nesse sentido, se os colaboradores receberam o treinamento quanto à ergonomia, se eles estão cientes de que forma deve se trabalhar. Então, nessa questão, a CIPA consegue atuar dentro. E, lógico, se vocês têm na empresa de vocês já o laudo ergonômico, então vão lá, busquem, procurem esse laudo, vê quais são as medidas que eles estão propondo, quais são as ações que vocês devem tomar para melhorar o ambiente de trabalho. Então, é uma dica muito legal que dá para vocês trabalharem. O que é importante, pessoal?
As doenças ocupacionais ou doenças do trabalho, um profissional que desenvolve essas doenças ocupacionais possui legalmente os mesmos direitos que o envolvido em acidente de trabalho. Essas doenças originadas no meio ambiente de trabalho dá a ele os mesmos direitos. Lá a questão quando a gente viu na nossa aula então de legislação, ou a gente vai ver, né? A gente vai ver na nossa aula de legislação que trata de quais são esses direitos de estabilidade, entre outros ali que a empresa ela tem que providenciar. Por isso que essas doenças, elas são importantes e que elas devam ser tratadas da mesma maneira que um acidente do trabalho. Deve ser vista com a mesma preocupação. Então, cuidado, né? Então, não existe imobiliário ergonômico que seja comum a todas as pessoas. Certo, pessoal? Como a gente viu, tem maquinário que ele é fixo, mas as pessoas não. Então, tem que se adequar, façam mancadas, façam apoio, aumentam máquina, elevam, façam regulagem de máquina, o que for, mas essas pessoas, então, precisam trabalhar de forma que se evite uma doença ocupacional. Até a próxima, então.